Oi, pessoal, tudo bem? Professor César falando. Estamos aqui para mais uma aula de ensino remoto de emergência. Bom, gente, vamos para a aula então de número 3, né? Onde a gente vai falar um pouquinho sobre como é que a gente expressa a concentração de soluções, né? E aí a gente vai começar com uma forma muito simples e muito comum de expressar a concentração de uma solução, que é por meio do que a gente chama de concentração comum, certo? O objetivo da aula, então, é aprender a trabalhar com a concentração comum, ok? O caminho da nossa aula, então, nós vamos trilhar esse caminho aqui. Primeiramente, a gente vai falar um pouquinho sobre concentração comum, vamos dar uma definição, né, de concentração comum. Depois, vamos falar da diferença entre concentração comum e densidade. Vamos falar de concentração comum de íons e exercícios, ok? Então vamos lá para o item 1. Vem cá com o tio que você passa de ano. Item 1, definição. Definição de concentração comum. Bom, para a gente conseguir fazer essa definição, eu vou propor aqui algumas situações, né? Vamos imaginar um copo, certo? Com uma certa quantidade de água. Na verdade, 2 copos com a mesma quantidade de água. Aí vamos imaginar que aqui eu peguei, para esse copo, eu peguei uma colher de sal, enchi ela de sal e joguei e mexi. E para esse copo eu peguei 2 colheres de sal, enchi 2 colheres de sal. Nossa, eu desenho bem, né? Enchi 2 colheres de sal, joguei aqui e dissolvi. Você concorda comigo que se a gente tivesse um super microscópio que pudesse enxergar essas partículas de sal dispersas, né? Aqui nós veríamos alguma coisa nesse sentido, né? Ó. Não sei se está dando para ver. Ah lá. Nós veríamos algo em relação, alguma coisa parecida com isso. Já nesse copo onde eu dissolvi o dobro de partículas de sal, a gente poderia ver algo parecido com isso aqui, ó. Então, a concentração aqui, ó, ela é muito maior do que aqui, mais precisamente o dobro, né? Então, mas aí é que tá, né, gente? Eu fiz aqui uma grande brincadeira com coisas, com colher, né? A gente precisa trabalhar de uma forma mais profissional, né? Então, de que maneira que eu expresso essa concentração e essa concentração? Está muito claro para mim que aqui é mais concentrado do que aqui. Então, existem várias formas da gente representar essas concentrações. E é isso que nós vamos ver agora nas próximas aulas, tá? Então, nessa aula, a gente vai ver a primeira forma de expressar isso de uma maneira mais científica, né? E não em colher dissolvida em copo, né? Então, nós vamos usar uma unidade de medida um pouco melhor do que colher e do que copo, certo? E aí, essa primeira forma de expressão é a concentração comum, certo? Muito bem, então, para a gente pensar na tal da concentração comum, eu queria fazer uma brincadeira com vocês, né? Vamos imaginar aqui, e agora vamos trabalhar com gramas, vamos trabalhar com litros, né? E eu queria deduzir uma fórmula com vocês, que é a fórmula que expressa a concentração comum, né? Então vamos imaginar que eu peguei 2 jarras de 1 litro, certo? Tem aqui, ó, 1 litro e aqui 1 litro de solução, ok? 1 litro, o mesmo volume.
E aqui eu dissolvi 10 gramas de um sal qualquer. Já nessa outra jarra eu dissolvi 40 gramas desse mesmo sal. Perguntinha que não quer calar. Qual que é a solução mais concentrada? Na hora, todo mundo vai me responder que essa jarra com 1 litro de solução, ela é mais concentrada, né? Essa solução está muito mais concentrada do que essa. Ninguém tem dificuldade para me responder essa pergunta. Você concorda comigo? Muito bem, agora eu vou fazer a mesma brincadeira, né? Só que um pouquinho diferente. Olha só, aqui ó, ao invés de pegar uma jarra de 1 litro, eu peguei uma jarra onde eu usei um volume de 2,3 litros. E joguei aqui ó, 17 gramas. Na outra jarra, eu peguei um volume de 4 litros. Certo? E dissolvi 28,8 gramas. Perguntinha, qual solução está mais concentrada? Aposto que todo mundo ficou na dúvida, né? O que aconteceu aqui em cima, né? A situação, problema que eu coloquei aqui em cima, ela não gerou dúvida. Já a situação, problema que eu coloquei aqui embaixo, ela gerou dúvida. Por que aqui não gerou dúvida e aqui não? Por que aqui não gerou dúvida e aqui gerou dúvida, né? O que acontece, né? Na situação anterior, eu padronizei o volume, né? Para 1 litro. Então, eu sei que aqui eu dissolvi 40 gramas em 1 litro de solução. Aqui eu também sei que eu dissolvi 10 gramas no mesmo volume de solução, né? Então, quando eu padronizo o volume da solução, eu consigo comparar as quantidades, as concentrações, pelas quantidades dissolvidas. Aqui, como eu trabalhei com volumes diferentes, né, e massas diferentes, eu acabei gerando o processo de dúvida, né? Então, o que acontece? A grande sacada da gente trabalhar com concentração é trabalhar com volume padronizado, né? Então, volume padronizado, como assim, professor? Ora, bolas, se eu expresso a concentração dessa jarra em gramas por litro, para cada litro, e a concentração dessa jarra em gramas para cada litro, eu consigo perceber no número imediatamente que uma jarra é mais concentrada do que a outra, né? Uma solução está mais concentrada do que a outra. Então, vamos fazer esse cálculo para a gente ver. Olha lá, se eu dividir 17 gramas por 2,3 litros, olha lá, vamos fazer 17 dividido por 2,3, isso dá aproximadamente 7,4 gramas por litro, ó. Perceba que a unidade se manteve, né, ó? Grama dividido por litro, se manteve. Essa é a unidade que normalmente a gente trabalha com concentração comum, é em gramas por litro, né? Se eu faço a mesma conta para essa minha jarra aqui, ó, e divido 28,8 gramas por 4 litros, vamos fazer aqui, ó, 28,8 gramas dividido por 4 litros. Isso dá 7,2 gramas para cada litro. Pronto. Olha só. Quando eu trabalho com grama por litro, eu consigo, a partir da comparação dos dois números, dizer qual solução é mais concentrada, né? O que eu percebi com essa conta? Eu percebi que nessa minha jarra eu tenho 7,4 gramas de soluto para cada litro de solução. O que eu percebi aqui, ó, nesse cálculo? Que eu tenho 7,2 gramas de soluto para cada litro de solução. Foi isso que eu descobri. Então, olhando para esses dois números, eu consigo perceber que essa solução é
a solução mais concentrada. Perceba que apesar de eu ter dissolvido menos soluto na solução, ela é a solução mais concentrada, porque o volume da solução aqui também é menor do que aqui, né? Então, quando eu divido 17 por 2,3, eu acho quanto que tem em gramas para cada litro de solução, né? Então, por exemplo, se eu dissolvo 40 gramas de soluto em 4 litros de solução, quanto que eu tenho de concentração? 40 gramas dividido por 4 litros, então eu vou ter 10 gramas por litro. Então esse 10 gramas por litro me dá exatamente a ideia de concentração da minha solução. Já se eu pego um volume de 8 litros e dissolvo 80 gramas, né? E divido 80 gramas por 8 litros, 80 dividido por 8 dá 10 gramas por litro. Então, apesar de eu dissolver uma quantidade maior de soluto aqui do que aqui, as concentrações são as mesmas, 10 gramas por litro aqui, 10 gramas por litro aqui, né? Então, por que eu estou falando tudo isso, gente? Porque uma forma muito interessante de eu expressar a concentração de uma solução é assim, a concentração comum de uma solução é igual a massa de soluto, e aí eu vou colocar, perceba, Deus mora nos detalhes, tá? Olha, perceba o formato da letra, M1 dividido por V, porque foi o cálculo que eu fiz aqui, esse cálculo, essa conta aqui é uma regra de 3 disfarçada, né? É uma regra de 3 disfarçada. Perceba que eu faço essa divisão porque 40 gramas está para 4 litros. Para 1 litro eu vou ter X gramas. Esse vezes esse é igual a esse vezes esse, né? 40x é igual a 40 vezes 1. Aí, não, 40x não, 4x, né? 4x é igual a 40 vezes 1. X é igual a 40 vezes 1, que dá 40 dividido por 4. 40 dividido por 4, x é igual a 10. Foi o que eu fiz aqui, 40 dividido por 4 é essa conta aqui, Então, gente, essa fórmula aqui é uma regra de 3 disfarçada, né? Consegue entender isso? Tem uma lógica por detrás disso. Eu divido a massa de soluto pelo volume de solução, essa é uma forma de expressar a concentração de uma solução. Se eu tenho aqui 40 gramas em 4 litros, em 1 litro eu vou ter X gramas, né? Tá claro, gente? Outro detalhe, então, observe que essa letrinha ela tá minúscula, Vai ter momentos que eu vou usar a letrinha assim, isso aqui que eu estou fazendo com vocês, a gente está fazendo um acordo para você não se perder nas letras. Por quê? Porque eu vou dar agora uma centena de fórmulas para vocês, certo? E aí vai vir M1 assim, M1 assim, Esse M1 é totalmente diferente do que esse M1. Cada um tem um significado diferente, tá? Então, o que é M1? M1, esse M minúsculo com do lado. O 1 sempre vai estar associado ao soluto. Professor, por quê? Porque eu quis. É um combinado nosso, tá? Isso é um código. É um código nosso, tá? Toda vez que eu representar uma letrinha e não tiver nenhum número do lado, quer dizer que essa letrinha está associada à solução. E toda vez que eu representar uma letrinha e tiver um 2zinho do lado, o 2zinho está associado ao solvente. Sempre, sempre, sempre. Quando a gente trabalhar com fórmulas dentro do conteúdo de soluções, o 1 vai estar sempre voltado para o soluto, que é aquilo que eu estou dissolvendo.
o 2 vai estar sempre voltado para o solvente, e toda vez que eu tiver uma letrinha qualquer e não tiver nenhum número do lado dele, quer dizer que essa letrinha está representando de alguma maneira a solução. Então, o que é esse V aqui? Esse V é o volume da solução. Por quê que é da solução? Porque não tem nenhuma letrinha do lado. Se fosse assim, ó, V1 seria o volume do soluto. Se fosse V2, seria o volume do solvente. Agora, se eu represento V, V é o volume da solução. Tá? Então, estamos fazendo aqui um acordo de cavalheiros e damas. Certo? Beleza? Para a gente não se perder. Então, olha só. O que eu vou fazer aqui com vocês? Como nós vamos trabalhar com uma infinidade de fórmulas, nós vamos fazer uma lista de fórmulas. Lista de fórmulas. Fórmulas para misturas e soluções. Pode fazer aí junto com o tio. Essa lista nós vamos construindo ela devagarinho. À medida que as aulas vão avançando, eu vou deduzindo fórmulas e eu vou colocando essas fórmulas aqui. Então, a nossa primeira fórmula deduzida é essa daqui, ó. É a fórmula da concentração comum. Certo? A concentração comum é igual a massa de soluto dissolvido pelo volume da solução. Pronto, aqui, ó. Deduzimos a nossa primeira fórmula. Essa fórmula é uma regra de 3 disfarçada, né? Tudo bem? Então, ó, vou botar a legenda aqui para nossa lista de fórmulas. M1 é a massa de soluto. V é o volume de solução. Ok? Maravilha! Uma pergunta que não quer calar. Você pode virar para mim, professor, nós já vimos essa fórmula aqui, ó, mas nós vimos essa fórmula, ela é igualzinha da densidade, né? Então tá aqui, ó. Densidade é igual a massa sobre volume. Concentração também é massa sobre volume. Ué, mas são coisas diferentes. Por que tem a mesma fórmula? É por causa do seguinte, ó. A densidade é a massa de solução, ó, não tem número nenhum do lado dele, do M, dividido pelo volume da solução. A concentração de uma solução não é a massa da solução dividido pelo volume da solução, é a massa de soluto dividido pelo volume da solução. Se a gente pudesse representar essas duas fórmulas com um desenho, ficaria mais ou menos assim, ó. Ó, vamos supor que eu tenho uma solução de água e sal. Então, eu tenho a água como solvente e o sal como soluto. Ele está disperso em água, né? Quando eu dissolvo sal em água, ele aumenta a densidade da água, né? A relação de massa sobre volume, ela é aumentada, né? Tá ali, toda vez que eu dissolvo alguma coisa em água, a densidade da água, ao invés de ficar 1, ela fica um pouquinho maior do que 1, tá? Pode ser 1,1, 1,2, depende da quantidade de soluto que eu dissolvo. Mas tá ali normalmente próximo de 1. Tá? Mas o que é a densidade da solução aquosa de água e sal que eu acabei de preparar aqui, ó? A densidade é a massa do todo, ou seja, é a massa de soluto mais a massa de solvente. Ó, é a somatória da massa do sal que eu dissolvi mais a massa do solvente dividido pelo volume da solução. Certo? Já a fórmula da concentração não é M1 mais M2 dividido por V. A fórmula da concentração é a massa só do soluto dividido pelo volume da solução. Então, são conceitos diferentes. Aqui eu estou representando a densidade do todo, é a massa do todo dividido pelo volume do todo. Aqui
eu estou pegando só a massa de sal e dividindo pelo volume da solução. Essa é uma forma muito interessante de expressar a concentração de soluções. Tá claro isso, gente? Se você compreendeu o significado e a dedução dessa fórmula, daqui a pouco a gente vai ver as mais diversas formas de expressar a concentração de solução. Tem concentração molar, tem título, tem uma série de outras formas de representação da concentração de soluções. Todas elas, de alguma maneira, se assemelham com isso, tá? Elas são muito parecidas. Então, o argumento que eu estou usando aqui, ele vale quase em todas as situações, tá? Ele vai ser semelhante em quase todas as outras situações. Tá claro isso, gente? Então, ó, essa lista de fórmulas, ela vai acompanhar a gente durante agora as próximas aulas, durante o nosso curso. Tudo bem? Muito bom. Então, vamos botar essa lista de fórmulas para trabalhar, né? Para situações do cotidiano, para situações de resolução de problemas e tudo mais. Vamos lá para o nosso slide e vamos aplicar a fórmula da concentração comum numa situação do cotidiano. Ah lá, exercícios. Então tá lá, exercício 1. Vamos ler junto. São dissolvidos 8 gramas de sacarose em água, suficiente para 500 centímetros cúbicos de solução. Qual é a concentração comum dessa solução em grama por centímetro cúbico e em grama por litro? Então perceba, gente, que existem várias formas de expressar a concentração, né? Mesmo a concentração comum, eu posso ir mudando as unidades de medida, né? Então, vem com o tio que a gente passa de ano. Olha lá. Vamos lá? Exercício 1. Então, a concentração de uma solução é sempre a massa de soluto dividido pelo volume da solução. Aí, o que o problema me diz? Ele me diz o seguinte, ó, ele pegou um copo com 500 centímetros cúbicos de solução. E aí, se você não sabe converter unidade, fica difícil, né, gente? 500 centímetros cúbicos é o mesmo que meio litro, tá? Ó, 1 litro é 1 decímetro cúbico. Não, 1 decímetro cúbico. Meio litro é o mesmo que meio decímetro cúbico, certo? Aí, ó, se você pegar aqui na escala, né, fica metro cúbico, decímetro cúbico, centímetro cúbico, milímetro cúbico. Aqui para o lado esquerdo você tem decâmetro cúbico, hectômetro cúbico e quilômetro cúbico, certo? Meio litro é o mesmo que meio decímetro cúbico. Tá aqui, ó, meio decímetro cúbico. Tá na casinha do decímetro cúbico. Se eu quero converter para centímetro cúbico, a vírgula tem que correr para cá uma vez, né? Então, eu tenho que correr para cá uma casa. Só que como a unidade de medida é tridimensional, então ela corre, para cada casinha que pula, a vírgula corre 3 vezes. Se fosse quadrado, a vírgula correria 2 vezes. Se fosse monodimensional, correria só uma vez. Então, essa vírgula corre para cá 1, 2, 3. Então, eu boto 0 aqui, boto 0 aqui, ó. Ficou 500. Certo? Meio decímetro cúbico é o mesmo que 500 centímetro cúbico. Certo? Meio decímetro cúbico, por definição, é meio litro. Meio litro é o mesmo que 500 centímetros cúbicos. 1 centímetro cúbico é o mesmo que 1 ml. Ou seja, meio litro são 500 ml, ou 500 centímetros cúbicos. Então, se você se perde nessas conversões, gente, já era. Não pode ter dúvida nisso aqui. Beleza? Então, tá lá. São dissolvidos 8 gramas de sacarose,
que é vulgarmente chamado de açúcar, em água suficiente para 500 centímetros cúbicos de solução. Pergunta, qual que é a concentração em grama por centímetro cúbico e em grama por litro? Então vamos lá, a concentração em grama por centímetro cúbico, a massa dissoluta eu coloco em gramas e o volume eu coloco em centímetros cúbicos. Certo? Porque aí, ó como é que vai ser o resultado final. O resultado final da minha solução vai ser em grama por centímetro cúbico. Fazendo essa divisão, 8 dividido por 500, isso dá 0,016 gramas por centímetro cúbico. Pronto, primeira respostinha aqui. Certo? Muito bem. Ele quer que dê a concentração em grama por litro. Então, como é que vai ficar, né? Demos a primeira resposta. Agora, a segunda resposta vai ficar assim, ó. Eu dissolvi 8 gramas em... o volume da solução aqui, ó, não é 500 centímetros cúbicos. 500 centímetros cúbicos é o mesmo que meio litro. Então, eu tenho que converter para litros. Se ele quer também a resposta em gramas por litros, a parte de baixo aqui eu tenho que converter o 500 centímetros cúbicos para litro, certo? Então a concentração vai ficar 8 dividido por meio, que é o mesmo que 16 gramas por litro. Ó, perceba que é uma regra de 3 disfarçada essa continha, né? Se eu dissolvi 8 gramas em meio litro, em 1 litro eu vou dissolver X gramas. Não é isso? Então, esse valor aqui é o dobro desse. Portanto, esse valor aqui é o dobro desse. Mas a gente está usando uma fórmula, tá? Na hora da prova, você pode fazer por regra de 3 ou usando a fórmula. O legal, meus amores, das fórmulas é que elas funcionam como caixinhas mágicas, né? Então eu simplesmente alimento a fórmula com os dados e ela pare o resultado, né? Muitas vezes você vai perceber que a fórmula, ou quando você usa uma ou duas fórmulas, elas simplificam às vezes 1, 2, 3, 4, 5 regras de 3. Né? Então é uma maneira que a gente tem de simplificar o resultado, de simplificar o cálculo, aliás, né? Tudo bem? Então é assim, ó. Tá dando 28 minutos, eu vou parando o vídeo por aqui. No próximo a gente continua daqui, tá? Beijo, beijo e até a próxima.